Uma equipe global de cientistas identificou 13 zonas do genoma humano que podem estar associadas ao risco de infecção e à gravidade do coronavírus em certos pacientes. E para saber mais sobre essa importante informação, essa pesquisa, a gente conversa agora com o médico e pesquisador do INCOR que participou desse estudo, o Dr. José Krieger. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Bom dia, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Bom, doutor, com 1 ano e meio da pandemia, os cientistas debruçados para estudar o coronavírus, já temos as vacinas para combater a doença. Eu pergunto, do ponto de vista desse mapeamento, o que isso pode ajudar para o combate da doença e faz os cientistas entenderem por que algumas pessoas ou pegam ou outras não pegam? Então, essa questão é um dos pontos fascinantes que acontece desde o início da pandemia. Que nem entender o porquê que algumas pessoas pegam e quando pegam, por que a doença é mais leve ou ela é mais grave. Então, o que essa pesquisa começa a mostrar é como a nossa diversidade humana, da mesma maneira que uns são mais altos, outros mais baixos, pele mais escura, pele mais clara, como é que a nossa diversidade genética interage com o vírus. Então, isso não vai controlar a pandemia. O que vai controlar a pandemia, evidentemente, são as vacinas e, eventualmente, os antivirais. Entretanto, esse conhecimento tem a chance de começar a mostrar como as proteínas que são produzidas no nosso organismo, principalmente com essas características diferentes entre todos nós, ela pode influenciar nesse processo. E o entendimento disso, evidentemente, pode dar oportunidade para desenvolvimento de novos medicamentos ou até mesmo reposicionamento de medicamentos já existentes. Agora, doutor, então, dependendo do comportamento dos genes da pessoa, ela infectada pode ser tratada de forma diferente? De alguma forma, esse estudo já impacta os atendimentos? Olha, essa é uma tendência que vem ocorrendo na medicina, e é chamada a medicina personalizada, a medicina individualizada. Já existem alguns exemplos de medicamentos anticancerígenos e até mesmo em doenças cardiovasculares, onde a gente sabe que as pessoas que responderão àquele tratamento, elas têm que ter uma determinada característica genética. Então, o que essas zonas que foram identificadas no genoma, nós temos que entender quais são essas proteínas, que variantes existem, em que processos elas estão participando, e aí sim você ter estratégias onde você pode, eventualmente, direcionar para aqueles que têm aquela determinada variante, um determinado tipo específico de droga. Então, isso não está acontecendo ainda, mas é a fase fundamental para que isso possa acontecer. Doutor José Eduardo Krieger, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, doutor. Nós vimos aí notícias de que, em caso de algumas famílias, uma família inteira foi dizimada por causa do Covid. Pai, mãe, filhos acabaram morrendo. Agora, com as pesquisas, dá para apontar que tipo de fatores genéticos e quem é a população mais vulnerável, tem etnia? Dá para apontar? A pesquisa consegue fazer este olhar? Olha, desde o início da pandemia, a gente vem acumulando conhecimentos, começaram a mostrar que pessoas mais idosas eventualmente tinham um risco maior, pessoas obesas, pessoas que têm comorbidades, ou seja, doenças cardiovasculares, câncer e assim por diante. Então, o problema é multifatorial. Agora, parte disso é o genético, e é esse que nós estamos tentando entender. Então, é possível que, à medida que esse conhecimento se torne mais claro, que a gente possa previamente estratificar os indivíduos entre os que têm mais resistência ou mais sensibilidade. Nesse momento, os dados, por exemplo, dos 13 endereços ou zonas que foram identificadas, 9 estão associadas à gravidade da doença. E isso tem a ver, inclusive, como o estudo foi feito, escolhendo, então, pessoas que todas foram infectadas e aquelas que tiveram um quadro mais grave e um quadro mais benigno. Então, o entendimento de como isso está funcionando vai ser crítico. Em algumas dessas regiões, por exemplo, já foram identificados genes
que funcionam nos pulmões, estão associados em algumas pessoas a maior propensão a desenvolvimento de câncer ou até mesmo de doenças imunológicas. Então, sim, uma vez conhecido esse quebra-cabeça, aí sim isso poderá ser utilizado de maneira preditiva, como você mencionou. Ou seja, nós poderíamos estratificar a população e já prever quem teriam mais suscetíveis a desenvolver isso. E esses exemplos horríveis, né, que você acaba de mencionar, de às vezes uma família inteira ter sido acometida. Quando isso ocorre, não necessariamente é só por causas genéticas, mas as causas genéticas também são fatores importantes. Doutor, agora a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, doutor Krieger, é um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma opinião acerca dos efeitos colaterais de vacinas que estão surgindo em alguns lugares do mundo, como no caso das vacinas da Pfizer e da Moderna, em relação a miocardites em jovens de 18 a 24 anos, que é algo que preocupa o mundo. A própria Anvisa está atenta a isso. Isso teria alguma relação com genética, na sua opinião? Já existe alguma evidência? Isso pode ter, mas os dados são incipientes. Eu acho que quando isso começou a aparecer inicialmente em Israel, onde grande parte da população foi vacinada, você precisa ter um número muito grande de amostras e ter uma situação bem controlada para começar a identificar esse problema. Isso é muito típico quando os medicamentos são desenvolvidos. Num primeiro momento, eles mostram o que acontece, o que pode acontecer de efeitos colaterais. Mas depois, exige-se tempo para que a gente possa identificar se aparecem coisas a mais. Então, a miocardite que está sendo descrita, eu diria que ela ainda está sendo investigada. Quer dizer, até pelo grande número de pessoas que estão recebendo as vacinas e a atenção que o sistema de saúde está tendo, nós estamos começando a identificar. Mas, nesse momento, ainda não é possível dizer, número um, o quanto que isso é um problema, se isso é específico a algum tipo de vacina ou se existem populações ou até mesmo faixas etárias que são mais suscetíveis. Eu diria que isso levantou uma luz amarela e que precisa agora ser melhor entendida. Doutor, para a gente fechar a nossa conversa, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Doutor Krieger, bom falar com o senhor. Doutor Krieger, esses estudos mostram também uma porcentagem da população, uma parcela da população que estaria mais imune à Covid, os chamados superimunes, quer dizer, pessoas que já tiveram contato com o vírus ou então com pessoas da mesma família infectadas e mesmo assim não se contaminaram? Ainda não. Essa é uma questão fascinante, como você está colocando. Agora, esse experimento é muito difícil de ser realizado. Por exemplo, nesse estudo foram utilizadas quase 50 mil pessoas que tiveram a doença em várias partes do mundo, inclusive amostras que foram provenientes aqui do Brasil. Agora, os controles, os não infectados, foram utilizados 2 milhões de pessoas. E por que foi feito isso? Porque nós não temos garantia nenhuma de que esses indivíduos, eles não foram infectados porque eles são resistentes, porque eles não tiveram contato com o vírus, eles tiveram contato com o vírus, mas numa carga viral baixa. Então, isso coloca uma série de dúvidas. Isso foi muito discutido no paper, tanto é que no estudo brasileiro, que nós vamos ter 5 mil amostras, nós só estamos investigando aquele lado da pesquisa que procura separar quem é mais grave de menos grave. Quer dizer, a pergunta de quem são os resistentes, ela é fascinante, mas ela é muito difícil de ser abordada. Então, até este momento, nós não temos essa resposta. Ok, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o Dr. José Eduardo Krieger, diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do INCOR, Instituto do Coração. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Boa semana, até a próxima. Muito obrigado.